Fala, rapaziada da página, Matheus Moreira mais uma vez aqui para a gente poder fazer um breve resumo, tá? Coisa rápida ali de no máximo 10 minutos esse vídeo para você conseguir consumir tudo aquilo de maneira enxuta, de importante, pelo menos, né? Dos assuntos da coletiva do Mário Bittencourt que rolou hoje às 11 horas da manhã no CT Carlos Castilho, tá? Mas antes disso, solta a vinheta. Agora sim, vamos falar sobre os assuntos da coletiva. Bom, o primeiro assunto que o Mário já chegou abrindo a coletiva falando sobre era de uma notícia que tinha saído, né, de uma nota do Lauro Jardim do Globo, falando sobre a situação da SAF, do Banco BTG, SAF e Fluminense, né, um pouco sobre a negociação. O Lauro Jardim informou em nota alguns tópicos, dentre eles falou, por exemplo, de que o Mário Bittencourt não poderia ser CEO de uma futura SAF do Fluminense, com aval da BTG, pelo menos não era o que a BTG queria. E ele abriu, né, ali a coletiva falando dessa informação, falando que inclusive não condicionou a situação de SAF para ser CEO em nenhum momento, tá? Falas de Mário Bittencourt na coletiva. Não condicionou, até porque, segundo ele, juridicamente isso seria quase impossível, afinal de contas, quem aceitaria uma SAF condicionada até alguém que já é presidente do clube de maneira atual. Citou também que a BTG não é a investidora da SAF, tá? A BTG é o banco que vai ajudar, é a parte financeira, o pessoal das finanças que está ajudando a buscar investidor, tá? E com isso também citou que a BTG não vai decidir, então, consequentemente, né, quem será o CEO de fato da SAF do Fluminense. Quem decide quem vai ser o CEO da SAF do Fluminense é o investidor, é quem será dono da SAF, quem comprará os ativos de fato, né? Então esclareceu algumas coisas. Outra coisa, ainda sobre SAF, antes da gente ir para o próximo assunto, o Mário citou, já havia citado em conversas, em podcasts, em algumas situações de coletiva no ano passado, nesse ano de 2024 também, de que não pretendia vender o controle do clube para a SAF, né? Ou seja, o Fluminense ainda ficaria ali com 51%, venderia 49% para ficar com a maior parte e ficar consequentemente com o controle do clube, ainda com os sócios, com os torcedores, enfim. Mas o que tudo indica, né, segundo ele, mudou de opinião com relação a isso, acha que é melhor agora, inclusive autorizou o BTG a procurar investidores agora que queiram um controle do clube de maneira completa, né? Ou seja, ser a maior parte dona por alguém, pela SAF, pela Sociedade Anônima do Futebol. Enfim, ou seja, pontos ali de opinião, né, com relação ao assunto. O lance de mudar de opinião, beleza, faz parte total, isso pode acontecer, enfim, ainda mais num assunto delicado desse, apesar, depois de um ano tão ruim, acredito que isso acabou condicionando um pouco a opinião também, a mudança de opinião, até porque o clube, não que o clube tenha sido desvalorizado, longe disso, tá? Mas é uma situação um pouco mais fina, um pouco mais delicada na hora de se tratar alguma coisa. Então, o Fluminense passa a não ter, esse ano, né, em específico 2024, ter tanto lobby para poder falar de uma negociação de SAF com o clube indo a pleno vapor, enfim, e tudo mais. Tá, então encerrando assunto SAF, tá? Assunto agora é Mano Menezes. Mano Menezes, que foi aí, inclusive na própria coletiva das 11 horas, foi anunciado como contrato renovado para 2025, literalmente até 2025, ou seja, o contrato do Mano Menezes agora vai até o final de dezembro. Citou também que Mano Menezes, apesar de ter essa cláusula, né, de renovação automática com o clube, que já segundo aí informações não foi concretizada, porque uma das obrigações para poder ter a cláusula ativada era justamente chegar nas semifinais da Libertadores, junto com, lógico, com o Livrado do Rebaixamento, entre outros, enfim, e a Copa do Brasil, mas acabou não chegando no objetivo, que era a semifinal da Libertadores. Com isso, a cláusula já não seria ativada, tá? Mas ele citou que em conversa com o Mano e seu empresário, que aquilo foi uma cláusula justamente para poder se proteger com relação ao emprego, ao clube, que estava numa situação realmente delicada ali, quase rebaixamento,
mas que não usaria, caso atingisse a meta, não usaria dessa cláusula e que se o Fluminense quisesse despedi-lo sem custo nenhum, despediria sem problemas. Mas não foi o que aconteceu. Fluminense renova então com o Mano Menezes e pelo menos eu tenho isso para mim, tá? Não era a favor da continuação do Mano Menezes, pretendia outros técnicos, até estrangeiros ou não, enfim, para ser estudado. Mas agora, Mano Menezes de concreto para 2025, eu não vou me opor, não vou ficar fazendo jogo contra. Tá? Pelo menos essa é a minha visão. Tá? Agora que o cara já tá lá, independente, é um cara que chegou que a gente não conhece, né? O cara lá desculpa o Londrina aí, por exemplo, mas vou falar de um atleta do Londrina. Veio um atleta do Londrina, que ninguém espera nada e tudo mais. Pra que eu vou ficar criticando? Quem que é esse? Não, não, tudo mais. Dá força pra pessoa pra poder continuar. E, mal ou bem, o Mano Menezes não é o cara que a gente quer, é um cara defensivo, oposto do Diniz, aquela coisa toda, longe do futebol bonito. No entanto, é o cara que foi escolhido para 2025, então a gente vai apoiar, assim como aconteceu e espero que aconteça novamente. Por exemplo, o Daí Helman não foi um sucesso absoluto com relação a título, mas foi um cara que conseguiu fazer a gente voltar a Libertadores naquele Brasileirão de 2020, que ele acabou saindo depois para ir para a Arábia, salvo engano. Então é apoiar e esperar que ele seja melhor até que o Daí Helman, obviamente. Já foi um cara que hoje não tem tanto cacife, mas já foi um cara dos mais caros no mercado, inclusive. O Fluminense já sondou ele em outros momentos e bateu justamente na tecla do valor. Então é um cara que torcia aí para que ele volte aos seus melhores momentos. Agora, um assunto que a galera obviamente vai querer saber muito é sobre saídas. Sobre saídas, o Fluminense falou o seguinte, algumas saídas, né? Diogo Barbosa, primeiro nome, já está praticamente certo com o Fortaleza, já acertou ali, só faltam as negociações finais. É um atleta aí de 33 anos, não parece, né? Mas já tem 32 ou 33 anos, tá? Salvo engano, enfim. E tá aí de saída então para ir para o Ceará, jogar lá na capital, no Fortaleza. Fortaleza que vai jogar a Libertadores, né? Outro nome de saída, Felipe Melo. Muito obrigado, FM. Inclusive saindo aí no ponto alto. Esse ano passado, lógico que sairia no ponto mais alto ainda, mas assim, não tinha como saber que ele ia fazer um 2024 tão ruim, enfim, com muitas lesões, então acabou não contribuindo muito de fato no campo. Mas fora dele a gente sabe que ele mudou de fato o patamar do Fluminense, a mentalidade do Fluminense. Então um cara aí que vai ficar de fora, não vai ter o contrato renovado, encerra agora dia 31 de dezembro de 2024. Outro cara saindo, John Kennedy, o presidente falou da necessidade de novos ares para o menino, para ele poder respirar melhor no sentido de outro tipo de futebol, outros tipos de amizade, outra cidade, outro país, no caso, enfim. Então, que faça bem para ele, ele vai por empréstimo para o Pachuca do México, ainda não concretizou a negociação em si, mas dado como praticamente certo lá com o Pachuca do México. Mais uma parada, mais uma saída, ele comentou que tem mais titular para poder deixar o Fluminense. Quem são esses? Aí vamos esperar. Só espero que não seja John Arias, mas a probabilidade de ser John Arias, inclusive, infelizmente, é boa, né? Um cara que está valorizado no mercado, é um cara que tem o desejo de sair para a Europa. E sobre o John Arias, ele falou também que não, mais uma vez reforçando a ideia de não liberar para clube brasileiro, tá? Então, hoje saiu inclusive aí notícias agora pela tarde de que o Internacional teria tentado aí o nome do John Arias para substituir o Wesley, que saiu lá, porém esbarrou nos valores. O tal dos valores assustam, correto? Agora falando um pouco sobre 2025, sobre quem chega, né? Contato. Ele não confirmou contatos de ninguém, falou da situação. O único nome que ele citou dentre esses todos que a gente chegou a cogitar, entre Zé Rafael, Renato Kaiser, o próprio Tiquinho Soares, enfim, Verratti foi um nome citado. Ele falou que o jogador foi sim oferecido pelo empresário, mas que ele, em contato com a diretoria do Vasco, como qualquer negociação normal que você precisa primeiro ali contactar para saber se pode abrir ou não conversas com o jogador, pelo menos uma situação ética perfeita seria isso. Ele entrou em contato com o Vasco não quer negociar o atleta, então ele já descartou o nome do Verratti. Outro nome que ele citou, e aí esse muito interessante, pensando numa temporada muito acima do que a gente pensou para a temporada 2024, inclusive, do que foi a temporada 2024, na verdade, né, porque a gente criou uma expectativa grande, é o nome do Richarlison.
confirmou que houve contato, confirmou que vai tentar, que está tentando, que já fez ligação, inclusive, para o jogador, para o Richarlison, que tem algum contato com ele, nada de amizade em si, nem nada, mas que entrou em contato com ele e que através, não falou o que o Richarlison falou, mas mencionou que ele não disse não e que através dessa resposta, porque ele pode garantir que ele não disse não, né, e que através dessa resposta que ele fez ali, preparou o documento, que foi o documento que eu informei aqui ontem, inclusive no canal, né, segundo o GE, enviado para o Tottenham, fazendo o primeiro contato com o Tottenham, tentando entender quais são as possibilidades de fato do Tottenham liberar o atleta. E a resposta, segundo ele, foi de que o Tottenham tem o Richarlison como um ativo muito caro, né, que foi cerca de 50 milhões de libras esterlinas, né, que hoje vale mais de R$7, enfim. Ou seja, é um jogador muito caro e que tem contrato até 2027, mas que está aberto a ouvir propostas. Então, e o que tem ao nosso favor, como mencionado aqui no canal, é o lance de valorizar o atleta, que é bom para eles. Então, e caso o Fluminense, e já linkando inclusive isso do Richarlison, o Mário também falou sobre que pretende fazer alto investimento nesse ano de 2025. Lembrando que em 2024 agora a gente, em contratações, foi gasto cerca de 70 milhões de reais. Tá? Em contratações, fora salário, entre outros. E sabemos que tem alguns ali que são salários bem caros. Né? Falou também sobre a intenção de rejuvenescer o elenco, isso já em comum acordo com o Mano Menezes, de rejuvenescer o elenco, trazer atletas não necessariamente ali de 20, 18 anos, mas mesclar mais. E o que eu entendo com relação a isso? Coisa que inclusive o próprio Mano Menezes já tinha dado entrevistas em outras coletivas de pós-jogo e pré-jogo, falando sobre a necessidade que o Fluminense tem de às vezes adequar jogadores não tão jovens, mas jogadores ali meia idade, ou seja, entre 26 a 27, 28, 29 anos. Tá? Então o Fluminense deve ir atrás desses nomes, coisa que já fez, inclusive, a gente trouxe aqui que o Fluminense foi atrás do Igor Rabelo, que tem 29, Renato Kaiser era um nome que foi oferecido ao Fluminense, também ali 28 anos, enfim, nessa faixa etária aí, para poder trazer o Fluminense, ou seja, rejuvenescer, até porque, por exemplo, a saída do Felipe Melo já é uma rejuvenescida no elenco. E o último, não menos importante, esse fora do tema da coletiva em si, acaba de sair notícia aí que o Fluminense fechou a contratação, ou falta pequenos detalhes ali burocráticos, do Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, que foi fundamental, inclusive, para poder garantir o Vitória na Série A, especialmente nessa reta final. É um jovem, 26 anos, justamente nessa faixa etária que a gente mencionou aqui. O Fluminense precisa, querendo ou não, apesar do Fábio ter ido muito bem em 2024, mesmo com 44 anos, a gente sabe que o momento dele de parar vai chegar e não deve demorar tanto. Então, enfim, é mais uma forma também. É um cara que chegando e tendo o Fábio do lado, ele com certeza vai ser um rapaz que vai crescer. E o Pedro Rangel deve continuar no Atlético Goianiense, que deve tentar fazer aí a compra de maneira completa. O menino lá tá jogando, né? Muito novo ainda, 22 anos, Pedro Rangel, que está emprestado ao Atlético Goianiense. É o que tudo indica, o Atlético Goianiense quer sim contratar de fato o Pedro Rangel. Bom, então foi isso, resumão aí da coletiva, com a soma ainda com relação ao Lucas Arcanjo chegando para o Fluminense, o goleiro, vai falar arqueiro, em português de Portugal, o goleiro aí do Vitória lá da Bahia. Enfim, acho que é um nome interessante que tem muito a crescer aí, um jovem goleiro. O goleiro é uma posição carente no Fluminense também. Outra posição carente que o Fluminense precisa buscar agora é o lateral esquerdo, já que o Diogo Barbosa vai sair, não dá para contar com a esquerdinha, não que ele seja ruim, óbvio que não. Xerém é excelente, acho que inclusive tem potencial, mas botar o menino muito na fogueira, correto? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Espero que você tenham gostado desse tipo de assunto, esse tipo de resumão que eu venho trazendo aqui, até porque trazer sempre vídeos de todas as notícias no momento é difícil, porque a concorrência é grande. Mas tá aí, tô tentando trazer algo legal, misturado com a opinião de um mero torcedor, ok? Então avalia, pode comentar, discordar, fazer o que você quiser. E continua avaliando a vinheta pra gente. Valeu!